Gostaria de convidar você para participar desta live. Você pode colocar também o seu comentário aí no Facebook. E se alguma dúvida que você tiver, também você pode nos acionar depois. Gostaria que você se sentisse bem nesta esperar um pouquinho só para ver se deu certo. Só aguardar uns 30 segundos para ver se o retorno no Facebook está correto. Só ajustar uma coisa aqui, a gente já começa.
Ok. Está aqui. Está com problema aqui. Se der certo agora. Vamos lá. Amém. Então, como eu estava falando, é um assunto muito complicado, né? Porque há divergências de muitas opiniões, né, sobre esse assunto, né? Alguns teólogos, eles defendem o dízimo, que vale para os dias de hoje, né? Também baseado que o dízimo, porque o dízimo era antes da lei, né? Que muitas falam, a lei já foi cumprida, então falam, alguns teólogos dizem que a lei veio antes da lei, o dízimo, né? Alguns teólogos até citam Gênesis 4, né? Que fala sobre Caim e Abel, quando eles deram ofertas ao Senhor. Mas ali fala de oferta, mas muitos falam que era o dízimo ali que estava sendo firmado, né? E que eu acho interessante é que Caim, ele foi o primeiro a ofertar ao Senhor, né? Antes mesmo de Abel. E aí, quando Caim ofertou, eu vejo assim, que Deus, ele olha o modo como nós damos as coisas ao Senhor. E Caim, ele deu de uma maneira que não agradou a Deus, mas Abel, quando doou, né, a sua oferta, Deus se agradou daquilo que Abel estava dando, né? Lá em Gênesis 4 fala sobre isso, né? Sobre a oferta de Abel e Caim, né? E muitos teólogos falam que ali já começou sendo o dízimo, né? Outros falam também que em Gênesis 14, quando fala como Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que ali também era antes da lei e estava dando o dízimo, né? Só que há muita controvérsia sobre esse assunto, né? Porque ali, eu vejo que ali em Gênesis 14, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, foi o despojo de guerra, né? E ali fala que Melquisedeque recebeu o dízimo, né? Por ele ter abençoado Abraão. E ali ele recebeu o dízimo como sendo mais importante e melhor, né? E até há uma comparação que Melquisedeque seria o próprio Jesus ali, o rei de Salém, né? Que era o próprio Jesus, e ele reconhecia que aquele ministério era maior do que ele, e ele estava ofertando, né? Dizimando a ele. Mas isso não significa que ali foi instituído o dízimo. Mas eu vejo ali que ali houve o quê? Uma submissão da lei, né? E da religião ao Espírito da graça, que é Cristo. Houve aqui ali uma submissão ali, reconhecendo que Jesus era mais importante do que Abraão, né? E Abraão reconhece que Melquisedeque era maior que ele. Né? Na graça de Deus, eu vejo assim que você dar de coração e não de obrigação, né? Dá voluntariamente você ofertar ao Senhor, né? Eu sei que a contribuição financeira na igreja ela é necessária, porque você tem despesa de aluguel, de evangelização, de missionário, de evangelismo. Mas o que eu sou contra, assim, é a forma doutrinária, deturpada e manipuladora que o dízimo, né, atual, que infelizmente está na maioria das igrejas evangélicas. Esse que é o grande problema. É a manipulação que fazem sobre o dízimo. Verdade. Né? Se você perguntar para mim, o dízimo é bíblico? É bíblico. O dízimo é bíblico. Mas para os dias de hoje, o dízimo é válido? Eu já falo que não. Que para os dias de hoje, não. Até Cristo ali, o dízimo era para o povo de Israel. O povo de Israel. Então, assim, eu acho engraçado os teólogos, eles falam, Jesus cumpriu até isso, isso aqui ele não cumpriu, isso aqui tem validade, isso ainda tem validade. Então, eles pegam algumas coisas, excluem algumas coisas da lei e pegam algumas coisas da lei. Pega algumas coisas do Velho Testamento e tira outras do Velho Testamento.
né? Tem uma coisa assim que na Bíblia está escrito que as festas elas são perpétuas, que é Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Aí você fala, não, isso aí era para o judeu, isso é para o judeu. Para nós, não. Mas ali fala que é perpétua, mas era para o povo de Israel, o povo hebreu quando saiu do Egito. E Deus mandou fazer essas festas perpétuas. Perpétua é para sempre. Para sempre. Aí fala, não, mas Jesus já cumpriu o Pentecostes, já cumpriu o nascimento de Jesus, então as festas não precisam mais ser comemoradas. Então, só assim, algumas coisas das leis eles querem para benefício próprio e outras coisas eles não querem cumprir a lei. Exatamente. Né? Então, assim, há muitas coisas que... Eu não vou ler todos os versículos, mas você que está ouvindo a live, você pode depois pegar e conferir na sua casa. Você pega Levíticos 27, de 30 a 33, Números 18, de 21 a 32, Deuteronômio de 12, de 1 a 19, e Deuteronômio de 26, de 12 a 15. Ali fala de uma relação, né, de Deus com o povo de Israel sobre os dízimos. Né? E uma coisa interessante, que muitas pessoas não saibam, né? Mas os dízimos é para os sacerdotes e levitas. E por que hoje é só para os sacerdotes e os levitas não recebem o dízimo? Porque hoje os levitas precisam gravar um CD para ganhar dinheiro, porque a igreja não reparte o dízimo com os levitas. Se é para fazer o dízimo, então, se é para cumprir a lei dos dízimos, então tem que fazer certo. E uma outra coisa, os dízimos serviam para sustento das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Lá em Deuteronômio 14... Deuteronômio 14. Só vou ler esse Deuteronômio 14, 22 a 29. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comereis os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, do primogênito, das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Mas se o caminho for longo demais, de modo que não os possas levar, por estar longe de ti, lugar do Senhor teu Deus, escolhe para ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor te Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás todo o que deseja a tua alma. Você vê que até o dízimo ele poderia ser vendido. O sacerdote poderia vender o dízimo, que eles recebiam como ovelhas, vacas, né? Animais, como dízimo, a plantação, como dízimo. Se você pegar Deuteronômio 12... Deuteronômio, deixa eu ver aqui, é 12... Não, Deuteronômio 26. De 12 a 15, 12 a 19. Quando acabar de separar todo o dízimo dos produtos dos terceiros anos, que é o ano dos dízimos, então os darás aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e viúvas, para que comam as tuas cidades e se fartam. Então, assim, se é para viver o dízimo do Velho Testamento, as pessoas teriam que viver hoje da mesma forma. Viver conforme a lei descreve isso daí, né? Exatamente. Eu acho importante dizer que você introduziu a palavra, né, sobre esse tema, uma coisa curiosa, porque você falou sobre a lei e se você falou sobre a graça, na verdade, né? Então, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre esse assunto, porque não dizendo que os dias são outros, as épocas são outras. A palavra continua sendo palavra, não muda. Mas
o que acontece hoje em dia, né, para ser bastante, vamos dizer assim, prático, é que as pessoas são manipuladas e elas são pressionadas pelo medo, né? E o medo que se tem é, por exemplo, assim, a pergunta que se faz, né? A pergunta que se faz é assim: então eu quero ir para o céu. Eu tenho medo de não ir para o céu. Aí a instituição, as palavras lançadas, né, são assim: se você está escrito lá em Apocalipse, por exemplo, se você não der um dízimo, você é ladrão. Então é isso aí, ladrão não entra no reino dos céus. E aí manipulam duas coisas, manipulam o povo evangélico a duas coisas: o medo para não entrar no, se vai entrar ou não no reino dos céus, né? Se vai ser salvo ou não. Então manipula-se as pessoas pelo medo e manipula-se as pessoas pela prosperidade, né? Dizendo que se você der o dízimo ou você der ofertas, você vai ser próspero, né? Porque Deus, ele assinou isso, porque Deus disse isso, porque Deus prometeu isso é promessa, né? Mas a gente vê no Novo Testamento Jesus apresentando as boas novas, a graça, como de graça, mas não no sentido que você não precisa ter, acolher alguns princípios bíblicos para poder participar dessa graça, ou, na verdade, você obedecê-lo. Então, existe regra, sim. Agora, algumas coisas foram dadas para o povo do judeu, somente para o povo do judeu. Algumas coisas foi dadas assim para o povo do passado, porque se contava-se, ou se montava uma estrutura para explicar sobre alguma coisa, né? Desculpe usar esse termo de novo, alguma coisa, mas na verdade é para explicar sobre Jesus. Então foi dado e foi falado algumas coisas no Antigo Testamento para falar sobre Jesus que viria futuramente. E então não dá para se pegar algumas coisas que é do Antigo Testamento e colocar hoje, nos dias atuais, a ponto de você dizer assim, é isso aqui e acabou. Não, você tem que interpretar aquilo, na revelação da palavra, interpretar aquilo para que você possa canalizar aquilo que você tem interpretando para Jesus, e não para você. Então, esse é o problema. As pessoas pegam uma palavra ou textos do Antigo Testamento e canalizam para ela própria nos dias atuais e não canaliza para Jesus. Então, como eu sempre falo, o Antigo Testamento e as histórias vêm tentando explicar o que é a salvação, tentando explicar quem viria no futuro pagar o preço, tentando explicar o que é adoração, tentando explicar o que é o culto, tentando explicar o que é louvor, para que o homem pudesse compreender isto, e isso ser fechado um ciclo para dizer assim, agora entendi o que é isso. Então, mas se pegam como palavras isoladas e textos isolados, a seu bel prazer e a benefícios próprios, como eu disse já agora há pouco. Então, usam dois instrumentos, o instrumento da prosperidade e o instrumento do medo, para incentivarem ou para pressionarem as pessoas a contribuírem. Agora, mas quer dizer que não há necessidade de contribuir? Eu acredito que há sim necessidade de contribuir. Mas no Novo Testamento não fala muito de obrigatoriedade, não vê essa palavra de obrigatoriedade. Fala de uma coisa, de uma lei. Lei, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer lei natural. É a ponto de dizer assim, se você planta, você vai colher. Fala isso. Agora, eu não posso levar isso dizendo assim, é uma lei sobrenatural. Por quê? Porque aí eu vou fazer a seguinte indagação. Mas como que isso acontece também com a pessoa que não é filho de Deus?
ela planta e colhe também. Ela planta trabalhar muito e recebe o seu salário no final do mês. O empresário recebe o faturamento e assim por diante, a lucratividade e tal. Então, eu tenho que entender o seguinte, que a contribuição, ela passa a ser um instrumento para abençoar outras pessoas, e não vou dizer abençoar a instituição, vou dizer abençoar igreja como a igreja de Cristo, para que a igreja de Cristo abençoe outras pessoas, que leve ou estenda o evangelho. Mas eu não vejo nenhuma, no Novo Testamento, nenhuma obrigatoriedade. Por exemplo, ó, em 2 Coríntios, diz assim, né? Deixa eu até abrir aqui, ó, só para terminar essa linha de raciocínio, você continua. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, 6. 9, de 6 a 7. Diz assim, acho que é isso mesmo, na pureza, unanimidade... Eu acho que eu anotei aqui não corretamente, não sei se é 2 ou 1 Coríntios. Mas, de toda forma, está dizendo assim, que cada um contribua segundo o seu coração. Quer dizer, se está dizendo assim, cada um contribua segundo o seu coração, não está impondo, está sugerindo para que você contribua segundo o seu coração. E não está impondo valor também. Aqui pode-se dizer assim, mas aqui está falando de ofertas voluntárias. Não, está dizendo o seguinte, de uma vida de doação. A vida de doação é completa em Deus. Você dá segundo propõe o seu coração. Conforme você vê a necessidade e você se doa para aquilo e você se coloca no lugar das pessoas ou da igreja de Cristo e você fala assim, não, precisa contribuir para estender o evangelho, precisa contribuir para abençoar alguns irmãos e atender às necessidades. Então, eu vejo dessa forma. Não sei o que você pensa também a respeito disso. Assim, eu vejo assim no Novo Testamento é algo voluntário, né? Porque Deus vê sempre o nosso coração, né? A palavra fala assim, se você for muito abençoado, e aí as pessoas são limitadas a dar só 10%, sendo que ela poderia dar 20%, 30%, 40%, 50%. Exatamente. E você não pode limitar a pessoa de abençoar, né? Ou mesma coisa, às vezes a pessoa não pode conseguir dar os 10%, mas ele dá 5%, ele não vai estar pecando, porque ele está contribuindo segundo aquilo. E a palavra é muito específica, você tem que contribuir com alegria. Eu não posso contribuir com algo forçado que não me agrada, que eu não estou dando com alegria aquilo lá, né? E uma outra coisa assim, tudo que vem da igreja romana, tudo que vem de Roma, não presta. Tudo que vem de Roma não presta. Tanto é que o dízimo, ele foi instituído na Igreja Católica 200 depois de Cristo, 258 depois de Cristo. Segundo o estudioso São Cipriano, né? Foi o primeiro escritor cristão que se tem notícia que ele defendeu a contribuição do dízimo. Depois ele foi se firmar o dízimo no ano 585, mais ou menos. Olha quanto tempo depois que realmente a igreja começou lá em Atos, né? Então, assim, eu vejo que foi algo instituído na igreja para fins de arrecadar dinheiro, né? Sempre com a finalidade de falar que para o evangelismo, para abrir novas igrejas. Tudo bem, eu até não sou contra a pessoa falar, estipular 10%. Mas não obrigatoriamente. Isso. Não obrigatoriamente. Exatamente. Pode até falar, olha, você pode dar 10% de dízimo, mas não obrigatoriamente. Porque o que eu acho que a pessoa tem que contribuir segundo aquilo que está no coração dela. Lá em 1 Coríntios 16, fala assim, ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácias. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade.
Isso. Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quer dizer, não era nem quando o apóstolo chegava lá, o apóstolo Paulo chegava lá, que era para arrecadar o dinheiro, ou aquilo que eles iam ofertar. Mas segundo as suas posses. No Novo Testamento não tem base bíblica de falar que é 10% que era dado. Não tem, não tem. Sempre é coração voluntário. Lá em 2 Coríntios 8, 8, de 1 a 12, fala assim: e agora, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois, segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente. Olha que coisa tremenda. Foi dado o quê? Voluntariamente. Deram até a mais, que era uma igreja pobre, e eles deram até a mais daquilo que eles podiam dar. Né? Lá em 2 Coríntios mesmo 9, fala assim: ora, quanto à assistência que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, pois bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós para com os macedônios, dizendo-me-lhes que a Acaia está pronta desde o ano passado. O vosso zelo tem estimulado a muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória, a vosso respeito, não seja vã nesta parte, mas para que, como já disse, possais estar prontos. Pois se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem despreparados, nós nos envergonharemos, para não dizermos vós desse firme fundamento da glória. Portanto, julgueis necessário exortar a esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa dádiva, já antes anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E digo isso, que o que semeais pouco, pouco também se farás. E o que se farás com fartura também se farás. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. É esse que eu queria ler? É esse mesmo, então estava certo. 2 Coríntios 9, 7. Então, esses dois textos falam assim, o que puder, né? Você contribua o que puder. Fala assim, você contribui, a outro texto agora, contribua segundo o seu coração, o que propõe o seu coração. Não há nada no Novo Testamento que fala de uma exigência dos 10%. E aí, como você falou bem, né? Pode ser 10%, pode ser 20%, 30%, é o seu coração que manda, é o seu coração. Só que se você for ler os textos, alguns textos, mais esses textos, o apóstolo Paulo fala muito sobre avareza, ele pega no pé do povo sobre a avareza, né? Agora, também é apresentado no Novo Testamento que o próprio Jesus disse, né? Assim, tudo bem que vocês dizimam, tal, falou para os judeus, mas é o seguinte, não adianta fazer só isto. Você tem que fazer isto e muito mais além do que vocês não estão fazendo, que é a misericórdia, que é o amor. Ele fala, o próprio Jesus citou isso, né? Então, não há possibilidade de dizer, vamos dizer assim, colocar numa fila, de dizer assim, não, o dízimo é a primeira coisa. Não. O que é a primeira coisa é não ter avareza, é a primeira coisa. Mas o que está acima disto ainda é ter misericórdia e ter amor. Se você ter misericórdia e amor, sabe o que vai acontecer? Há um reflexo. Você vai dizimar. Você pode dizer dizimar ou o que for, outra palavra, você vai ofertar. Então, na verdade, assim, o que a gente está dizendo, não existe uma exigência, mas para o seu coração e para a necessidade humana, né, do próximo, da Igreja de Cristo, como você leu agora também sobre o apóstolo Paulo,
que, na verdade, igrejas precisavam do apóstolo Paulo e dos irmãos, né, que acompanhavam o apóstolo Paulo. E eles se dirigiam de uma cidade a outra, né, a ponto que isso não poderia também sair do bolso do apóstolo Paulo, né? Ele estaria tirando da sua família, dele, então ele precisava de um amparo das outras pessoas, que isso se chama igreja, que pudesse amparar, porque o apóstolo Paulo era um missionário, ele ia para todo lugar e ministrava a palavra. E aí ele começou a fundar igrejas em casas, né? Ter reuniões em casa e começou a colocar gente de confiança dele. Então, sim, houve uma necessidade, como hoje também há uma necessidade de uma contribuição, né, para que o evangelho seja estendido. Mas eu sempre digo o seguinte, com dinheiro ou sem dinheiro, o evangelho vai ser estendido e vai ser ministrado, a palavra vai ser pregada até os da terra. Não depende, porque o próprio, acho que Jesus que falou, diz assim, ó, se vocês não falarem, não ministrarem, as pedras vão fazer isso por vocês. Então, não adianta, o evangelho vai ser ministrado e vai ser pregado. O que a gente entende, então, que não é uma lei que existia no Antigo Testamento, é uma ordem que existia no Antigo Testamento, mas que essa ordem, hoje, de dízimo, como palavra dízimo, ela não se estende a 10%, ela se estende à contribuição, à doação. Deve se fazer como se diz, quando você faz isso, este ato de contribuir, você está agradecendo a Deus e você está reconhecendo Ele como o único que pode te abençoar. Agora, o dízimo não é para uma igreja instituição, o dízimo é para as pessoas, o dízimo é para poder movimentar as pessoas para que elas possam também se doar a outras pessoas, né? Então, o que você falou também logo no início sobre os sacerdotes, sobre os levitas, né? Se fosse levar isso a fundo mesmo, no que está escrito lá no Antigo Testamento, nós devemos virar, então, exatamente da mesma forma, devemos fazer da mesma forma hoje, né? Como você falou das festas, né? Então tem que ter festa hoje, é obrigatoriedade, é obrigatoriedade. Agora, um ponto interessante que eu observei, vamos só ver aí Hebreus 7:12, que eu observei, que é interessante isso, né? Hebreus 7:12, que diz aí uma palavra que me despertou a atenção, e me desperta a atenção, que fala aqui, que fala aqui 7:12, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. E o que ele estava falando? Estava falando aqui em cima, dos versículos aqui em cima, sobre Melquisedeque, estava falando sobre os versículos em cima. Então, isso é um ponto a observar. Quando, quem era o sacerdote na época passada, né? Então, existia uma questão de reverência, existia uma questão de contribuição, existia vamos dizer assim, uma visão de hierarquia. E hoje, quem que é o nosso sacerdote? Quem que é? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também a mudança da lei. Quem que é? É Jesus que é o nosso, né? Então, você falou da graça, né? Então, Jesus veio instituir a graça. Nós não ficamos mais pendurados na lei, né? Então, veio trazer novidades, mudança de vida, né? Por quê? Porque na época se vivia escravo da lei, né? Por isso que tinha que fazer o sacrifício de um cordeiro, de um animal. Mas hoje Jesus veio para nos libertar. Então, mais uma vez, Jesus é o sacerdote. Mudou-se, as coisas mudou-se. Então, a visão de se ter sobre contribuição é outra. Então, precisamos prestar atenção nisso. Né?
o que não pode ser obrigatório, né? Isso. Porque a palavra toda no Novo Testamento fala que é algo espontâneo, algo do coração. Ser generoso naquilo que você contribui. Isso é muito importante, a generosidade na sua contribuição, né? Porque muitos podem pegar essa palavra e falar, então não vou mais dar dízimo, não vou, de vez em quando eu vou dar uma oferta. Não, Deus está vendo o nosso coração. Isso. Justamente se a igreja desse a liberdade para o povo ser livre, mostraria aquilo que está no coração do povo. Exatamente. E haveria então, a possibilidade, talvez, de ser uma contribuição maior, muitas vezes. Maior, porque se ensinasse a pessoa a ofertar, né, dar de coração, dar de livre, espontânea vontade, aí o sacerdote iria ver o coração do povo no que precisava ser corrigido, porque o povo está com o coração endurecido ou está fora do propósito do eterno, né? Porque, assim, Jesus ele veio para nos suprir todas as coisas. Eu não posso barganhar com as coisas do Senhor. Eu não posso barganhar com dízimo. Eu não posso falar assim... O próprio Jesus falou, vocês dão dízimo de todas as coisas, falando para os sacerdotes da época, vocês dão para os saduceus. Ele fala assim, vocês dão dízimo de todas as coisas, até da hortelã, do cominho, mas não repara que às vezes o teu irmão está precisando, tendo uma necessidade. Se nós pegarmos a parábola do bom samaritano, quando aquele rapaz foi assaltado, os sacerdotes e os levitas passaram de longe dele. E não ajudaram. Às vezes você precisa ajudar uma pessoa e você fala, não, mas se eu vou dar o dízimo na igreja, e você acaba não ajudando aquela pessoa que está necessitada. Isso mesmo. Sendo que aquela pessoa precisaria da tua ajuda. Então, assim, eu tenho aprendido que para você ajudar uma pessoa, você precisa ter uma revelação daquilo que você vai ajudar. Aquilo que você vai doar. Aquilo que você... Porque muitas vezes as pessoas ajudam e quer que a outra pessoa se torne escrava ou dona daquilo lá. Ou usa o dinheiro como uma manipulação com as pessoas. Uma coisa, pastor Toninho, que você disse agora, de contribuir com pessoas que necessitam. Hoje, a contribuição das pessoas, dos evangélicos, tem sido praticamente, eu não sei, vou chutar, 90% para uma instituição religiosa. A ponto que essa instituição religiosa, ela administre o seu dízimo, ou a sua oferta. Mas, considerando que se eu tenho uma pessoa necessitada, ou parente, ou amigo, ou qualquer um, até um desconhecido, e aí entra o que você falou, na revelação de contribuição. Então, isso significa que, se eu contribuir ou pegar um valor qualquer e contribuir para uma pessoa necessitada, eu estou exatamente fazendo o que Deus quer. Por quê? Porque eu estou atendendo o meu próximo. Estou dando o meu, entre aspas, dízimo, a minha oferta. No fundo, estou dando a minha doação, seja que valor for. Agora, pode existir uma indagação. Qualquer pessoa pode dizer assim, não, mas está vendo que está em Malaquias, lá que diz assim, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Por isso que se deve trazer o seu valor de 10% lá para a instituição e igreja. Primeira coisa que, para poder desbancar esta afirmação que você deve trazer o dízimo, a oferta, a sua contribuição para a igreja, que sim, se você congrega, você está junto, e você sente, você tem essa revelação, muito bem. Mas isso não quer dizer que a igreja, instituição, ela deve administrar a sua contribuição. Por quê? Porque, e baseado nessa palavra, trazei o dízimo à casa do tesouro. Primeiro que, nos dias atuais, como nós falamos agora há pouco, não há possibilidade de dizer assim, não, o dízimo continua. Não, o que continua é a contribuição, a doação
de qualquer valor. Então, não vale, porque entrou a graça, mudou o sacerdócio. E também, por quê? Porque a primeira coisa é que a igreja não é casa de tesouro, não pode ser casa de tesouro. E quando você está contribuindo, você está se doando, você está dando a sua parte, dízimo, a sua parte, dízimo, a sua parte. Seja 10%, seja 5%, seja 20%, o quanto você puder, segundo o que propõe o seu coração. Então, não há possibilidade, eu desbanco isso, dizendo assim, não tem que levar à instituição. Você tem que levar a Deus. De que jeito? De que jeito é o seguinte, atendendo ao seu próximo. Fazendo a sua doação para o seu próximo. Agora, eu entendo também que a igreja instituição, se você congrega, está nela, lá tem luz, água, telefone, aluguel, quando o prédio não é próprio. Tem outras coisas mais, né? Eu entendo da seguinte forma. Alguém, ou um número de pessoas, determinadas pessoas, resolveram se reunir em algum lugar. Elas se propõem. Se não fosse chamado isto de igreja, onde as pessoas se reúnem, ministram a palavra, ministram o louvor, seria um clube. Seria um clube e você deveria manter esse clube, porque você faz parte desse clube. Eu não estou dizendo que a igreja é clube, mas vamos tirar no lado instituição e igreja. O que você teria que fazer? Se eu estou aqui, eu tenho que sim pagar pela cadeira que eu sento, pela poltrona, pela luz que está lá, pelo ar-condicionado, pelo telefone. Sim, eu tenho que contribuir. Então, eu acho que são duas coisas separadas. Eu contribuo de uma certa parte por um valor que eu também me dou para que isso funcione, para que eu venha aqui, vamos dizer, todos os domingos, todos os sábados, e trago minha família, e tenha ar-condicionado, e tenha não sei o quê, para que isso fique em pé, para que isso não pare. Agora, totalmente diferente para mim é quando você fala doação, contribuição, dízimo, se é que vamos usar essa palavra nos dias atuais, ofertas, para o seu próximo. Igreja para igreja. Eu não contribuo, a minha doação não é para mim, volta para mim. Eu não contribuo para dizer que eu tenho que ter uma cadeira, uma poltrona especial, almofadada, ou um ar-condicionado. Eu não contribuo para isso. Eu não posso contribuir para isso. Isso não é dízimo, isso não é oferta. Isso é uma contribuição, sim, voluntária, onde, tirando de novo a parte igreja, eu faço parte de um clube. Eu tenho que manter isso. Agora, a gente pode ver que, de repente, não existe, eu não sei, no Novo Testamento, não existe nenhum relato que o apóstolo Paulo disse assim, vamos pagar o aluguel da casa do irmão, vamos não sei o quê, porque nós nos reunimos lá. Não, nós nos propomos reunir. Agora, para custear essa despesa de reunião, onde tem as despesas de luz, água, telefone, eu sei o que mais, o quê, é minha responsabilidade, eu estou lá. Agora, parte também a minha responsabilidade, a contribuição que se refere ao humano, ao ser, né? Ao necessitado, que isto para mim é igreja. E para mim, lá, igreja, instituição, é um prédio que eu me reúno como um clube social, tirando uma parte, vamos dizer assim, espiritual, né? Então, eu acho que isso tem que definir muito bem. Eu contribuo eu tenho a doação específica para uma pessoa, para um grupo, de repente, pode ser, mas é definido, isso tem que ser definido, são para as pessoas. Então, o que acontece? Por isso que há uma grande manipulação em massa. Contribua aqui, faça isso, porque você vai ser próspero. Você não pode ser ladrão. A gente vê cada coisa, né? Então, precisa separar esse tipo de coisa. Precisa passar uma régua, dizer, isto aqui é uma coisa, isto aqui é outra coisa. Contribuir
para o local, para o aluguel, para o telefone, para a luz, é uma coisa, eu estou lá me reunindo, eu também tenho mais que obrigação de pagar aquilo, mas também eu tenho mais que obrigação de pegar o meu valor e contribuir para as pessoas. Agora, fica a meu critério se eu quero deixar que a igreja administre a minha contribuição para o clube social, entre aspas, tá? Só para entender bem, e a minha contribuição para as pessoas. O que não se vê, por que eu estou falando isso? Passar a régua. Porque o que não se vê, vou falar assim de um modo contábil, né? O que não se vê é que diz assim, não, isso direcionamos para a água, isso direcionamos para a luz, isso direcionamos para o aluguel. Ponto final, corte contábil. Agora, isto direcionamos para a cesta básica, isso direcionamos para pagar aluguel não sei do quem, isso direcionamos para isso. Não há um corte, não há uma visão clara. E se você ter uma visão clara sobre isso, contabilmente, você vai enxergar que a contribuição está 99, 95%, 95% para um lado mais material, como eu falei, para a poltrona, para o microfone, para instrumentações, para luz, para telefone e assim por diante. Então, este é um grande problema. E aí, atiram nas pessoas ou pressionam as pessoas na manipulação, pegando dois instrumentos, como eu falei, a prosperidade e o medo. Essa é a minha visão, é isso que eu entendo. Então, voltando para a palavra, contribua segundo o seu coração. Contribua para quem que você sentir, diz assim, isto é meu dízimo, isso é minha oferta, se é assim que nós podemos chamar. Mas, no fundo, eu juntaria essas duas palavras, dízimos e ofertas, numa só, doação. Você leu agora há pouco sobre generosidade. Eu juntaria essas duas palavras em generosidade. Se eu não ser generoso, Deus também vai me cobrar. Não é que eu dê o dízimo, não é que eu dê a oferta. Não, se eu não ser generoso. Generoso é também no sentido de dinheiro, dar dinheiro, no sentido de ajudar, né? E no fundo, você vendo a palavra no Antigo Testamento, você tinha mais a moeda de troca, a moeda de fazer negócio era a troca. Você me dá esse cabrito que eu te dou esta ovelha. Era assim, antigamente. Não tinha um dinheiro próprio lá, um material, um papel, ou sei lá o quê. Depois de uns tempos, né, que vinham, como você falou, Roma, né, a esfinge lá, a moedinha com esfinge do rei lá, e assim por diante, aí foi fazendo negócios, né, negócios um pouquinho mais diferenciados. E aí, acredito que o poder cresceu mais, a vontade de crescer, a vontade de ter dinheiro, a vontade de gastar, a vontade de passar, de ter negócio e a vontade de passar a perna também nas pessoas, né? Então, eu creio nisto, que tem que fazer um corte, uma divisão. Tem que entender, nós somos chamados para ser generosos, nós somos chamados para contribuir, nós somos chamados para nos doar, corpo, alma, espírito, nisso tudo está o quê? O nosso dinheiro. Se nós temos uma poltrona nova na nossa igreja, é porque nós queremos, porque nós poderíamos ter um banco de madeira, por exemplo. Mas eu resolvi ter uma poltrona luxuosa, lá com espuma injetada. Eu resolvi ter um ar-condicionado porque eu não quero sentir calor. E eu pago por isso. Eu pago por isso. Não é exatamente o meu dízimo e minha oferta. Eu pago pelaquilo que eu faço na minha casa. Se eu resolvo ter na minha sala um ar-condicionado, eu pago por aquilo. Eu pago por aquilo. Então, porque é um benefício de dentro de casa, é meu. É um benefício de dentro da igreja, das pessoas da igreja. Você não está beneficiando aquelas pessoas que dizem assim, eu estou carente. Você está beneficiando por luxo. Por luxo eu pago. Agora, por necessidade aos necessitados, eu me dou. Eu dou a minha doação, eu dou o meu dízimo, entre aspas, eu dou a minha oferta, entre aspas. A minha doação. Então, eu creio dessa forma, que precisa abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco os nossos corações para entender isso, né? Agora, não pode ser avarento, porque sempre, quando se cita sobre doação, ofertas, dízimos, né?
que o próprio Jesus disse assim, não, tudo bem, contribua dizimando. Você está falando, mas vocês não fazem a outra parte. O problema também, e Paulo também falando, o problema é a avareza no coração. O problema é a avareza no coração. Então, a avareza no coração pode estar nos dois aspectos, porque as pessoas apontam assim, não, então, tá vendo? Se você não contribuir, você é avarento. Ah, mas também tem uma coisa, se você contribuir com segundas intenções, pensando em morar no céu, pensando em comprar uma casa nova para Deus te abençoar, você é avarento da mesma forma. Você é avarento na mesma proporção. Ou você não contribuindo, ou você contribuindo com pensamentos errados. Por isso que diz a palavra, segundo o seu coração. Ó, segundo o seu coração. Por quê? Porque contribuir grande com valor, vamos dizer, dinheiro, valor, é muito bonito e vai beneficiar os irmãos, vai beneficiar os carentes. É muito justo, muito bom, porque você fez a sua parte. Agora, contribuir pouco também é muito bom e é muito justo, porque é o segundo que você creu. É o segundo que você creu no seu coração. Você não podia contribuir mais mesmo. Porque se você contribuísse mais e com avareza, né, de receber, vou receber de Deus. Eu dei R$1.000, vou receber de Deus 2.000. Acabou. Você fez um sacrifício de tolo, como diz a palavra. Você não conseguiu atingir o alvo. E atingir o alvo, não conseguiu, o que é? Você pecou. Pecou fazendo, entre aspas, uma boa ação. Olha que interessante. Você pecou fazendo uma boa ação. Como? Você contribuiu dizendo assim, não, eu vou seguir a risca, dou o dízimo e dou minha oferta. Olha, vou fazer mais o seguinte, era para dar 500, agora eu vou dar 1.000. Mas o seu coração e a sua mente está lá perturbada, com medo, e está lá ambiciosa para receber o dobro. É avarento. Não valeu para nada. Aliás, foi prejudicial à sua saúde espiritual, porque há uma decadência moral, há uma decadência espiritual, ilusão, iludido, pensando que vai morar no céu com essa contribuição, iludido pensando que está fazendo a sua parte, contribuindo, está iludido, porque para Deus, como eu sempre falo, não interessa dinheiro. Não interessa dinheiro. Então, interessa o quê? A sua doação, a sua contribuição sincera, segundo propõe o seu coração. Diz a palavra, o quanto puder, o quanto você puder. Não adianta fazer sacrifício de tolo. Por exemplo, nós vemos já, terminando o raciocínio, nós vemos já muitas vezes as pessoas que tiram dinheiro de aluguel, já não tem dinheiro de aluguel, assim, não, eu vou dar lá porque eu vou fazer uma prova de fé. Que prova de fé é essa? Que prova de fé? Tudo bem, se você creu desta forma, vá a fundo, mas toma cuidado com a avareza. A avareza não é de você não contribuir, a avareza é de você contribuir e querer mais. É avarento, a mesma coisa. Precisa entender e captar essas coisas. Precisa entender, porque o evangelho não vai viver de avarentos. O evangelho não pode viver de medrosos, aqueles que têm medo porque eu vou contribuir, porque eu não vou morar no céu assim, não vou ser salvo, não vou para o paraíso. O evangelho não é isto. Deus não quer essas pessoas. Deus não quer no exército esse tipo de pessoas. Eu vou contribuir porque falou, lá a palavra diz que vai me abençoar, eu vou ter prosperidade. É por isso que você contribui? É por isso? É a pergunta que eu faço. É por isso que você contribui? Ou você contribui segundo propõe o seu coração? Ou você contribui porque diz, não, eu preciso abençoar as pessoas. Não, a pessoa está passando... Não é injusto as pessoas passando fome. É isso que Deus quer ouvir de nós. Esta palavra, é injusto o que acontece com outra pessoa, é injusto eu ter e a pessoa não ter, é injusto. Então eu me dou, eu contribuo, né? Como diz lá, foi Barnabé, né, se eu não me engano, não ficar bem, a gente vai passar bem, e o outro, carestia, né? As pessoas passam necessidade, eu estou bem na fita. Não, estou bem na fita. Achando que eu estou contribuindo para uma instituição, a pessoa está morrendo de fome, a pessoa me ajuda e eu não me dou, não faço nada. Sou avarento.
Sou avarento, pensando que eu estou contribuindo, mas sou avarento. Ah, não sou apegado ao dinheiro. Sim, sou apegado ao dinheiro, porque eu contribuo segundo más intenções no meu coração, da minha mente, né? Então é isso que eu penso também. Amém. Então, o maior exemplo assim que eu vejo na Bíblia é Abel e Caim, né? Os dois ofertaram, mas Deus se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. Então, não é o ofertar que vai te safar de alguma coisa, vai te livrar de alguma coisa. Mas é como você faz, né? A graça é tudo direcionado, o que eu faço no meu coração, né? Se eu faço espontâneo aquilo que estou fazendo, com generosidade, né? Tem um versículo que nos dá garantia em Cristo, né? Em Mateus 6:25, fala assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Então, assim, Deus está falando assim, olha, confie em mim. Não adianta você fazer coisas se você não está confiando naquilo que você está fazendo. Né? E aqui é uma promessa que Deus ele guarda, nos cuida das nossas vidas. Ele tem que comparar. As aves dos céus, eu não cuido. Os passarinhos não comem, não cantam, acordam de manhã já cantando. Porque ele sabe que Deus vai suprir. Até os pássaros sabem disso. Exatamente. E o ser humano ele precisa saber que Deus supre todas as suas necessidades. Quando nós estamos na dependência dele. Né? E quando nós fazemos com amor. Eu, assim, só para resumir, tudo que nós fizermos, se não tiver o amor, não tem resultado, não tem finalidade nenhuma. Se as minhas ofertas não forem para abençoar o meu próximo, porque assim, o problema é assim, as instituições recebem os dízimos, ofertas, aí ela pode contar daquilo que ela recebe, 10% ela abençoa algumas vidas. Isso aí. E 90% fica para si. Isso. Esse é o grande erro. Aí, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, não, mas a minha igreja lá tem uma creche para crianças que ajuda. Mas aquela igreja, pelo tamanho dela, ela podia ter 100 creches, não uma creche. Isso aí. Então, assim, eles fazem alguma coisa para mostrar para o povo que está fazendo, para arrancar mais dinheiro. Esses são os verdadeiros lobos que estão pegando as ovelhas, arrancando a pele, arrancando tudo, sabe? Deixando dessecadas as ovelhas. Porque é um engano, a opressão, o medo. Olha, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno. Porque a pessoa, ela dá não por prazer, ela começa a fazer por uma obrigação ou para obter resultado para si próprio. E não para abençoar o próximo, não para abençoar o evangelismo, não para abençoar as missões, não para abençoar fora do Brasil os missionários. Quer dizer, a pessoa não tem a visão do reino. Infelizmente, as pessoas não têm a visão do reino. E esse é o grande problema, né? É que nem um tempo atrás eu fiquei sabendo, você contribui com uma... Eu não vou falar o nome da instituição, porque ela é grande, em evangelismo, né? Fora do país, nos lugares. E pessoas lá fora, os missionários passando necessidade, eles retêm aqui o dinheiro. Retém o dinheiro e não manda para as pessoas. Retém por seu bem prazer, vou construir um prédio grande, vou construir algo fabuloso. Deus está interessado nisso? Não, Deus não está interessado nisso. Deus está interessado em você ajudar as pessoas. E não investir em prédios. Nós temos que investir nas pessoas, abençoar a vida das pessoas. Verdade, isso é muito verdade, porque... você tem que pensar primeiro, né? Nós temos que pensar primeiro o seguinte: se eu tenho, vamos dizer assim, a instituição tem um certo valor em caixa, né? Em banco, se for em aplicação, tal.
ela tem que pensar, falando, eu vou construir um grande templo, uma igreja grande e tal, tal. Agora, ela tem que pensar o seguinte, é necessário isso? Não, é necessário para agregar o povo. Um grande templo, luxuoso, tal, tá, entendi. Peraí, a necessidade do quê? Do povo que está com você ali, daquele que vem lá, do carrinho, último carrinho do ano. Você quer agradar essas pessoas? Ou você quer dizer assim, não, o foco, vamos olhar para essa vertente da sociedade, está precisando, né? Então você não consegue ter dinheiro em caixa para montar uma grande igreja. Quando você vê a necessidade fora, você não tem dinheiro para isso. E não estou dizendo que estou condenando também que dizer que não, você não deve construir uma igreja. Não, você deve construir uma igreja bonita? Não, constrói, tal. Mas, como você falou, está mais dentro, né? Está mais 10% fora e 90% dentro. Esse é o grande problema. Benefício para dentro é 90%, benefício para fora é 10%. E acaba, infelizmente falando, e não é uma crítica no sentido de derrubar as instituições, derrubar as pessoas, não, é para abrir o olho mesmo e tomar cuidado com os lobos, como você disse, que, na verdade, usam muitas vezes os 10% para montar alguma coisa, né? É o que o governo estava, há pouco tempo e ainda está, batendo, porque as ONGs, apresentando-se como ONG para beneficiar uma sociedade de pessoas carentes, que elas subtraem, ficam ricas. E o governo está matando o fundo aí, batendo para dizer, não, tá se portando e se mostrando como ovelha, mas é lobo. Então, o grande problema é como que as igrejas estão se portando hoje? Se portando como ovelhas, mas no fundo são lobos, mas precisa parar de subtrair, precisa oferecer, precisa se doar. A igreja não paga imposto por quê? Porque o governo entende, né, e foi convencionado e foi entendido, né, que numa cidadezinha onde mora poucos habitantes, levanta-se uma igreja lá, que seria os prédios, né, o prédio em si, pessoas, né, vamos dizer, o padre, vamos dizer assim, e o que acontece? Qual que é a função dele? A função dele é, estou aqui para ajudar vocês. E aí começa a ajudar as pessoas carentes, caídas, e aí a região começa a ser favorecida e a cidade começa a crescer. Crescer no quê? Financeiramente, crescer moralmente. É isto a finalidade da igreja. Ela foi instituída para que possa contribuir com a sociedade, para crescer moralmente, além do espiritual, né? É que tudo nisso está espiritual. Crescer moralmente e crescer espiritualmente. Não ela crescer espiritualmente, as pessoas crescerem. Por isso que o governo disse assim, não, é o seguinte, tem uma igreja lá, né, então lá tem um padre, tem um pastor, eles servem para ajudar. E aí se reúnem mais pessoas que vão ajudar outras pessoas, isso é igreja. Pessoas ajudando pessoas. Então, o que acontece? Aí o governo fala assim, então, beleza, então não paga imposto assim, 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 assim. Aí se livra de imposto, mas não faz a sua parte. Então, eu venho até dizer hoje, pela corrupção e pelos lobos que existem aí, e não estou querendo generalizar todo mundo. Eu acredito que, se é para ser justo, a igreja tem que pagar imposto. Porque ela começa a provar que ela está fazendo, porque isso é contábil. Ela começa a provar que ela está fazendo, ela começa a mostrar para o governo, para a sociedade, dizer assim, o meu contábil aqui, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto e o imposto que eu pago. E olha, tudo isso, eu estou ajudando quem? A sociedade. Beleza, é isso mesmo que tem que fazer. Você está... não é assim que diz a palavra, e eles usam de uma certa forma também para benefício próprio, diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, vamos obedecer César, se institui um imposto, paga-se o imposto,
contabilmente se contabilizar tudo e diz o seguinte, ok, quanto que a igreja... Aí o governo fala assim, então, vamos lá, quanto você vai contribuir? Você está contribuindo quanto? Aí o governo vai ver, você não está contribuindo nada. Você não está contribuindo com uma sociedade. Então, não dá para deixar você sem pagar imposto nenhum. Então, se você está dizendo assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, você obedeça a César e você obedeça a Deus. Obedeça a César em pagar imposto e obedeça a Deus em contribuir para uma sociedade. Mas há um fingimento dizendo assim, não, então não tem imposto a pagar, então não devo nada a César. Ah, beleza. Então também agora, mas devo a Deus. Mas não se faz, não se contribui. Aí se institui dízimo e ofertas como uma obrigatoriedade, se pega o dinheiro, se não administra o dinheiro corretamente, e vai saber o que acontece. A sociedade não está sendo beneficiada. Aí eu digo que são as ONGs corruptas, são lobos, que estão usando uma coisa boa, porque ter ONG não é ruim, não. Ter ONG é bom. Ter pessoas que se reúnem e montam um CNPJ para contribuir com uma sociedade é muito bom. Só que usam isso como instrumento para o quê? Para corrupção. Aí precisa tomar muito cuidado. Então, não generalizando, todos também há igrejas que estão nesse curso e precisam mudar. A voz aqui, como você tem falado, é a voz da trombeta, é a voz do alerta, é a voz de dizer assim, ó, reflete sobre esse assunto, reflete sobre esse tema, né? Agora, não seja avarento de não contribuir, mas também não seja avarento de contribuir e querer receber, não seja avarento. Como você disse muito bem, é amor. É amor. Tudo isso está amor. Não há possibilidade de ser diferente, né? Amém. Infelizmente, né, a própria palavra fala, maldito o homem que confia no próprio homem, né? E é uma coisa assim, terrível, porque no Novo Testamento ele não promete... Jesus ele não promete luxo, ele não promete conforto, ele não promete riqueza, do que está falando de referente às instituições. E Alcha, ele sofreu nessa vida, e assim os seus seguidores também vão sofrer. Não e não considerem maldição pelo teu sofrimento, né? Porque o próprio Jesus, ele sofreu, e até ele fala para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias. Então, assim, eu vejo assim que a preocupação com a prosperidade, com os bens materiais, ela tem distraído a meta que é de Deus, a meta celestial. E o que acontece? As pessoas estão sendo arrastadas por uma idolatria da cobiça. Verdade. Esse é o grande problema do povo. Além, a prosperidade material, com os bens materiais, ela está desviando o chamado principal das pessoas. As pessoas estão mudando, elas fazem tudo por dinheiro hoje. Como nós fizemos algumas lives passadas sobre os influenciadores, né, que influencia hoje os coaches da vida, quer ensinar para as pessoas a como ganhar dinheiro. Hoje não é mais pastores, são os coaches, são os administradores do evangelho, né? Esse é o grande problema hoje. E muitos estão sendo levados por esse avalanche. Mas Jesus, o Yahshua, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu luxo para as pessoas. A própria palavra fala que ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele era sustentado pelas viúvas, era sustentado pelas ofertas das viúvas, ele era sustentado. Isso. Mas, assim, era sustentado para o evangelho, para o crescimento do evangelho. Os líderes espirituais, os líderes, né? Eles têm que ter essa visão de ajudar as pessoas, de levar o evangelho para as pessoas. Não no mínimo, mas no máximo, no que eles possam fazer, com os recursos que eles recebem. Os recursos não é para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer, ou para ter uma instituição famosa, para se sentir o alto espiritual, o superpoderoso, o homem usado por Deus. Deus não se agrada disso. Não. Como eu posso comprar um carro importado com o dinheiro dos dízimos e sabendo que uma pessoa está passando necessidade na igreja?
Como é que essa pessoa pode dormir no seu travesseiro sem se preocupar com aquele próximo? Já que os dízimos no passado, no Velho Testamento, era para os sacerdotes, para os levitas, para as viúvas, para aqueles que eram visitantes, que estavam necessitados. O que esses líderes têm feito com o dízimo? Pois é. Nem a oferta, porque a oferta é voluntária, né? Mas os dízimos. O Pois que é. eles têm feito com os dízimos? Eles têm repassado esse dízimo? Eles têm passado... Porque as pessoas muito criticaram a igreja tradicional, convencional, as denominações, né? Aí as pessoas saíram da denominação e começaram a criar igrejas familiares, que é pior que a denominação. É pior. Pior. Porque a denominação tem uma visão mais ampla das coisas, de evangelho. Mas a familiar, ela é embutida, só família. Só família abençoada, é só para a família, os outros, nada, só para a família. A família vira ministério pastoral, isso e aquilo, os outros, nada. Né? Então, assim, as coisas pioraram, porque quando era denominacional, o pastor tinha o salário dele e ele trabalhava por aquele salário. Então, por eles não se contentar com o salário porque o dinheiro era muito, então o que eles fizeram? Saíram da denominação e criaram as igrejas familiares. As denominações familiares. E é só aquele grupinho que fica ali dominando e usando as pessoas para o seu reino, não para o reino de Deus, para o seu reino, para o reino dele crescer. Esse é o grande problema hoje. É uma pirâmide, né? É uma pirâmide. Hoje o grande problema é isso. Né? Esqueci a palavra que eu detesto, que é legado. Eu peguei bronca dessa palavra, legado. Mas é porque a minha família tem um legado. Então, o legado tem que passar de pai para filho, de filho para neto, de neto. Quer dizer, é uma hierarquia demoníaca, diabólica. A igreja familiar é diabólica. É diabólica, é pior que a denominacional. Porque são grupinhos, panelinhas, que é só para eles, a bênção é só deles, a bênção é só para eles, e as migalhas caem para o povo. Então, a ganância, né? A ganância é muito grande. Né? Eu lembro de uma época, eu não sei agora como é que está, mas eu acho que talvez nas mais tradicionais pode ser, mas isso já também não é viável fazer, porque já entra lei, né? Acho que pegaram muito a fundo sobre isso. Mas numa época, eu não sei se você chegou a pegar isso, eles colocavam uma lista de dizimistas no fundo da igreja. Que não pagaram. Ainda tem umas igrejas ainda que colocam isso, cara. E aí você tinha um processo de exclusão ainda. Você tinha esse processo de exclusão. E algumas igrejas ainda tem. Ainda tem, né? Aí você começa a pensar, peraí, mas se você não der o dízimo, você não pode participar da ceia. Exatamente. É tudo isso, exatamente. Quer dizer, eu estou pagando pelo meu passe, ou vamos dizer assim, pela minha estadia, pela minha poltrona, pelo quê? Pelo meu lugarzinho ali, que eu sento, e muitas vezes até um banco duro, uma cadeira dura. Eu estou pagando por isso? É isso que tem que pagar? É por isso que você está me dizendo? Então, é uma coisa muito mais espiritual. Estamos falando de doação, não estamos falando de dízimo especificamente. Tem que ser doação, né? Então, assim, eu comecei a pensar uns tempos atrás, assim, uma coisa, eu não sei, você está dentro de uma instituição, e nessa instituição se arrecada dízimos e ofertas, né? Vamos fazer uma como é que fala? Uma encenação aqui, né? Se você tem lá, a Bíblia fala sobre gasofilácio, né, tal, mas para você colocar no gasofilácio, tal, quando você tem lá o pessoal que contribui para uma igreja instituição, falam sobre dízimo, não deixe de dar o dízimo, não deixe de dar oferta, são duas coisas, né? Virou até uma coisa meia rotineira, né? E aí, eu fico tendo uma visão, né? Como fosse assim, 2 gasofilácios na frente da igreja, lá perto do púlpito, lá.
Aí você tem lá o gasofilácio do dízimo, o gasofilácio das ofertas, que algumas igrejas acho que ainda tem, inclusive, né? Uma só tem uma só. Lá você deposita o dízimo oferta, você pega o envelope assinado se é dízimo oferta, ou é os dois, você coloca o valor e coloca lá, e você coloca de quem que é. Joga lá, no envelopinho e tal. Bom, eu acho que por critério, não estou dizendo que isso é revelação, não estou dizendo que isso está na Bíblia, mas por critério, vamos dizer assim, por inteligência, não vou dizer nem por sabedoria, vai por inteligência, deveria ter 3 gasofilácios. Por quê? Um gasofilácio é das ofertas, né? Como a gente entende de um valor menor, vamos dizer o seguinte, né? Ou então de um valor maior, não sei. E aí um outro gasofilácio, o segundo gasofilácio dos dízimos, que é puramente os 10%. Puramente os 10%, porque, de uma certa forma, eles compreendem. Se passou dos 10%, foi 20%, os outros 10% é oferta, então, né? Agora, devia ter um outro gasofilácio da oferta, gasofilácio do dízimo, e da gasofilácio que me mantém eu dentro da instituição. Por quê? Porque na hora que quiserem tirar eu da instituição dizendo que eu não contribuo com oferta, o dízimo, aí eu posso dizer assim, não, mas eu contribuo com o meu espaço, com a minha cadeira, com o meu ar-condicionado. Não há possibilidade de ter exclusão. Não há possibilidade de ter exclusão. Porque eu contribuo. Por isso que eu falei da palavra, que é um pouco pesada, clube, um clube social, porque eu não considero a igreja como um clube social, apesar que eu considero algumas instituições que saem fora da linha, sim. Mas eu teria lá 3 gasofilácios, um para oferta, outro para dízimo e outro para dizer assim, não, é este aqui, esta entre aspas, oferta ou este doação que eu dou, é para me manter aqui dentro. Então, eu pago pelo ar-condicionado, eu estou pagando pela estadia, eu estou pagando para entrar, estou pagando pelo estacionamento lá que eu uso, não sei o que, então, estou pagando. Então, ninguém pode me excluir. Ninguém pode me excluir. Então, a gente batendo um papo aqui, a gente vai percebendo algumas coisas que é muito do coração das pessoas, você tem lá os lobos aí misturados nessas coisas, você tem os avarentos de um lado, que é aquele que não contribui, aí você tem um avarento do lado, que é aquele que contribui segundo umas intenções, né, de prosperidade, como você citou aí também, intenções de ganhar um cantinho no céu, como no passado se vendia isso, como é que era? Esqueci o nome, os dogmas, se vendia para você ter um espaço, você comprava, né, uma morada no céu, um espaço no céu. É isso que acontece hoje. Precisa se mudar a mente, o coração. Você vai ser abençoado com doação. Com doação, o quanto você puder. Com alegria, você leu aqui, né? Com alegria, ter alegria no coração de quando eu estou contribuindo, porque eu vou contribuir com a pessoa, com aquele casal, com aquela família, estão passando fome, estou contribuindo com isso, eu estou contribuindo. Eu acho que é muito justo. Nosso tema hoje, que é esse bate-papo na palavra, dízimo de ofertas continua valendo para os dias atuais, nós podemos dizer categoricamente não. Mas doação, sim. Generosidade, sim. Sim. Então, não podemos esquecer de falar nisso, né? É importante para que as pessoas compreendam. E para que as pessoas compreendam também. Você não vai para o céu porque você paga o dízimo de ofertas. Você não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva, você não vai. Verdade. Amém. Que essa palavra possa ter ajudado vocês que estão vendo essa live, né, e vão escutar depois. Só assim, não deixe o seu coração endurecer, né? Porque às vezes o homem ele está no extremo e ele vai para um outro extremo, né? Nós não somos contra a contribuição nas igrejas. Onde você está, se você frequenta numa instituição, nós não somos contra. Nós somos contra a manipulação que fazem com o dízimo. Agora, nós devemos contribuir com alegria. E não para mostrar para o pastor que eu estou contribuindo. Né? Por isso que Paulo, ele queria que as pessoas fizessem a arrecadação antes dele chegar. Porque ele não queria nem saber quem foi que ajudou. Ele não queria saber quem foi que ajudou. Isso é importante. Porque o ser humano, ele quando ele sabe que alguém ajudou, ele fica com aquele
Pode contar, se Paulo tivesse que exortar alguém, eu creio que Paulo exortaria, mesmo ele sabendo que o cara ajudou mais ou ajudou menos, né? Mas muitos são influenciados a não disciplinar. Pode contar, um cara que dá um dízimo de 5, 10 mil reais na igreja, eu duvido, falo com a boca cheia, eu duvido que o pastor vai ter coragem de disciplinar aquela pessoa, chamar atenção num erro do filho, da esposa ou dele mesmo. Eu duvido. Eu duvido. A grande maioria não vai fazer vista grossa e... Só vou contar um exemplo assim. Logo quando eu me converti, foi bom que Deus me colocou dentro... Eu já fui logo sendo tesoureiro, porque eu sou contador, logo me colocaram como tesoureiro, né? E eu era recém-convertido, 6 meses, eu já era líder 6 meses de crente, olha só. Olha as besteiras que os caras fazem. Mas foi bom, porque Deus me colocou para ver isso. 6 meses de crente, eu já era líder dos jovens e tesoureiro da igreja. Aí um dia eu estava numa reunião de tesouraria com pastores, com os presbíteros, diáconos, e aí o moleque começou a fazer barulho lá em cima, sabe? Na janela, tinha uma janela em cima, o moleque fazendo barulho e a gente estava lá embaixo. Aí o pastor levantou, ô, moleque, sai daí, né? Tá fazendo barulho. Aí quando ele viu que ele era o filho de um médico que tinha um dízimo alto, é você que tá aí? Não, tudo bem. Eu pensei que fosse outra coisa. E eu logo percebi, falei, se fosse o filho do faxineiro, do outro cara, coitado, o moleque ia apanhar. Um outro, como ele falou. Mas quando ele viu que era o filho do médico que estava ali, e o médico estava na reunião, ela falou, não, desculpa, eu pensei que era outra criança. Quer dizer, se uma outra criança não poderia fazer, mas como ele era o filho do médico, ele podia fazer. Então, você vê como, às vezes, as pessoas são influenciadas, até o líder começa a ser influenciado por causa do dízimo que ele sabe daquela pessoa. Né? E Paulo tinha esse cuidado, esse zelo, de não... Por isso que ele falava, arrecada antes, não é arrecada quando eu chego aí. Arrecada antes, e que as pessoas sejam generosas na sua doação para a minha missão missionária de abrir igrejas em outros lugares. Né? Então, que essa palavra, ela não venha para endurecer o seu coração e você falar, então eu não vou contribuir mais com a minha igreja. Não, contribua segundo aquilo que o Espírito Santo te colocou no coração. Não precisa ser o 10%, porque se você ficar preso nos 10%, Deus às vezes quer que, por você ter uma rentabilidade melhor, Deus quer que você dê 20% e não 10%. Então, você tem que suprir segundo a necessidade que precisa as pessoas e que a igreja precisa do seu suprimento. Às vezes, a igreja, naquele mês, está precisando de algo, de um valor maior, não só dos seus 10%. E você tem possibilidade de ajudar? Ajude para o reino de Deus. Não dê para os homens, dê para o reino de Deus. E que esse dinheiro seja aplicado no reino. Isso é muito importante. Agora, então, que essa palavra não venha querer endurecer o seu coração de você ofertar. Dízimo, no Novo Testamento, é bíblico, o dízimo mas no Novo Testamento eu não vejo nenhuma palavra que justifique eu dar 10%. Mas a palavra fala que eu tenho que contribuir com generosidade. É mais que 10%. Aquela viúva, quando foi dar as suas 2 moedinhas, deu tudo que tinha. E deu tudo que tinha. E Jesus se agradou daquilo que aquela mulher deu. Jesus se agradou daquilo que a mulher tinha dado. Ela deu tudo que ela tinha. Mas mesmo a Bíblia nos ensina que não é para nós darmos tudo, e nem 10%. Vocês lembram que lá em Atos, Atos 5,4, quando Ananias e Safira foram ofertar, eles venderam um terreno, e eles reteram uma parte e deram uma parte, mas falaram que deram tudo. E Pedro falou assim, por que vocês mentiram? Exatamente. O problema é a mentira. Por que vocês quiserem se mostrar? Porque os outros venderam tudo, mas Deus nunca falou para você vender tudo e depositar nos pés dos apóstolos. As pessoas faziam isso. E o que os apóstolos faziam? Supria conforme a necessidade da igreja, das pessoas. Não a necessidade de templo, casa, com reparos, com isso, com aquilo, não. Supria a necessidade das pessoas.
Exatamente. Ele falou assim, você poderia ter vendido e dar quanto que você quisesse. Você não precisava dar tudo. Mas por que você falou que deu tudo? Você mentiu. O problema é a mentira. A mentira é você fingir que dá os 10% e não dá os 10%. Fingiu que deu o dízimo para o pastor, mas não deu o dízimo. Então, de hoje em diante, não dê com mentira. Dê aquilo que está no teu coração. Sem se importar se é 10%, se é 20%, se é 5% ou 1%. Então, não dê com mentira. Porque a grande maioria dá com mentira. Verdade. E a mentira te leva à morte. Isso que é o grande problema. Quando eu dou com mentira. Eu ganho R$1.000, em vez de dar 100, eu dou 50. E falei que Deus, eu falo para todo mundo que eu dei os 10. Você está fazendo a mesma coisa que Ananias e Safira fez. Dê aquilo que está no teu coração. Não coloca percentual, nem 100, nem 10. Mas aquilo que Deus te constrangir no seu coração, o Espírito Santo te revelar o quanto você precisa dar, é isso que você precisa dar. Pastor Toninho, muitos creem nessa verdade, muitos pastores, por exemplo, creem nessa verdade, que tem, inclusive, dirigem uma igreja local, uma instituição. Eles entendem, muitas vezes até dessa forma, mas eles não falam, não ministram. Por quê? Porque acabam tendo que desestruturar tudo aquilo que foi estruturado. É o sistema, né? É o sistema, exatamente. Dizer assim, não, está tudo errado. Estou dizendo para vocês que isso aqui está errado. E aí aquele medo do povo dizer assim, agora eu também não contribuo mais, eu contribuo porque eu quero. Sacerdote para os levitas, vai ser dízimo, é para essa finalidade. E para ajudar os viúvos, os necessitados dentro da igreja. Isso é o dízimo. O dízimo serve para essas coisas. Né? E ofertas também para ajudar as pessoas. Mas, assim, quando um pastor, ou um apóstolo, ou aquele que está à frente a uma igreja, ele parar de depender disso e depender de Deus, Deus começa a suprir. Deus começa a suprir. O problema é que as pessoas, elas dependem dos homens e não de Deus. Depende daquilo que os homens podem dar e não daquilo que Deus pode tocar nos corações do povo e fazer o povo doar, o povo dar. As pessoas vendiam suas propriedades em Atos e depositavam nos pés dos apóstolos. Alguém mandou fazer isso? Deus mandou fazer isso? Não. Mas o Espírito Santo tocou na vida das pessoas. Isso. Para elas venderem e colocar no pé dos apóstolos. E os apóstolos faziam o quê? Compravam mansão, torneira de ouro, carro importado? Ou, na época? Não. Eles pegavam aquilo e supria a necessidade da igreja. A igreja somos nós. Você é igreja e eu sou igreja. As pessoas precisam ser supridas. Entre comprar um ar-condicionado e matar a fome de uma pessoa, é melhor você suprir a necessidade da fome da pessoa. Entre você comprar uma guitarra último tipo, é melhor você suprir aquele necessitado, pagar o aluguel daquele que está precisando. Então, assim, o problema é isso para ser quebrado, e está sendo, porque a Babilônia vai cair, sabe? A Babilônia vai cair. Nós estamos chegando em dias que a Babilônia vai cair, porque ela não vai ter mais suprimento. A Babilônia não vai ter mais suprimento. Porque Deus está cortando todo o suprimento das Babilônias. E as Babilônias vão começar a cair. Eu não estou desejando mal para nenhuma igreja, para nenhuma instituição. Se os pastores, os apóstolos não se arrependerem do que eles estão fazendo, né? Corrompendo o povo, esfolando o povo, enganando o povo, se eles não pregar o evangelho da verdade, vai cair, toda a Babilônia vai cair. A minha oração é que toda a Babilônia caia e aquilo que é de Deus permaneça em pé. A minha oração é essa. E são dias que nós temos que ter a voz, a trombeta que soa, para que as pessoas despertem, né? Despertem para a verdade de Deus e não andam no engano da igreja romana. Tudo que saiu de Roma, irmãos, não presta. Aprendam isso, irmãos. Tudo que saiu de Roma não presta. E cuidado com o que saiu de Roma. Qualquer dia eu vou ministrar sobre Apocalipse, sobre a prostituta, a grande prostituta.
e as suas filhas. Não esqueça da grande prostituta, e ela tem filhas. Essa prostituta tem filhas. Quem são essas filhas? É isso que eu quero deixar você pensar nesse dia. Quem são as filhas da grande prostituta? Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa trazer livramento, que essa palavra possa tirar de você condenação e que ela possa te canalizar no propósito do eterno. Amém? E Yahshua HaMashiach, ele supre você em todas as coisas, irmãos. Seja fiel e verdadeiro. Não ande em mentira. Dê aquilo que está proposto no seu coração, e isso agrade o Senhor, e você esteja em paz, porque quando você dá com alegria, não importa a quantia, Deus vê o teu coração. É isso que é mais importante para você e o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo nós temos a live 17 horas. Amém? E se você gostou, acompanha nós aí na nossa página no IC, Igrejas em Casas. E tenha uma boa noite e até domingo, se Deus quiser, às 17 horas. Amém, Aizen? Deus abençoe a sua vida. Amém. Até mais. Até mais.